Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar da grande notícia do dia, que foi a escolha do novo Papa, o cardeal americano Prevost, que é o Papa agora Leão XIV. Eu converso com o João Décio, que é professor de Ciência da Religião da PUC, aqui de São Paulo. Professor João Décio, boa noite, obrigada pela presença. Muito boa noite, Denise, boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente trocar ideias, falarmos das primeiras impressões, né? Exatamente. Deste Papa que foi, para muitos, uma grande surpresa. E gerou muita expectativa a escolha. A gente viu a mobilização em Roma, na frente do Vaticano, no mundo todo se falava sobre isso. E aí foi escolhido um que estava em baixa nas cotações, nas apostas. Inclusive, temos agora a história das bets, ele tinha 2% apenas de indicação, embora alguns especialistas da igreja e mesmo padres apostavam na possibilidade dele ser indicado pelo perfil. E aí que eu gostaria de saber, ele tem algumas afinidades importantes com o Papa Francisco. Aliás, o Papa Francisco que o levou de volta para Roma, ele tinha cargos importantes lá, ele era responsável ele era prefeito de dicastério, que é o órgão responsável pela nomeação de bispos. Então ele tinha esse controle, presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina, também nomeado pelo Papa Francisco. E isso é um indicativo, talvez, do caminho que ele possa seguir. Sim. Se você me permite, Denise, eu vou recuar um pouquinho. Na segunda-feira, dia 6, na última congregação, que é a reunião preparatória dos cardeais, eles construíram um rol de critérios que visava fornecer o perfil do próximo Papa. Aqueles critérios sobre o perfil do próximo Papa tinha uma nítida presença daquilo que Francisco consolidou como ideia, como imagem, como ideia e como proposta do que seria um Papa. Basta a gente ler critério por critério. Então, eu diria que a partir da última congregação, o conclave já tinha um direcionamento. Então, quando a gente olha aqueles critérios e olha agora para o novo Papa, para o Leão XIV, não é estranho. Ele se encaixa muito bem naqueles critérios. O Parolin talvez já não se encaixasse mais como parecia se encaixar. Era mais cotado. Era o top da lista, né? Então já não se encaixava mais, porque colocava ali o critério pastoral. Ter uma experiência pastoral. Então nesse sentido, ele já se encaixa naqueles critérios que tem um pouco o rosto do que Francisco deixou como legado sobre o papado. Primeiro ponto. Agora, segundo ponto, você já enunciou, né? Ele é um bispo que morou no Peru, então ele tem um território comum aqui com o Papa Francisco de América Latina. Ele foi missionário, não é? Ele não ficou preso na igreja. Ele é missionário agostiniano, então ele pertence a uma ordem chamada Ordem dos Agostinianos. Então eu gostaria de saber, para a gente entender melhor, para quem não conhece muito, o perfil de quem é agostiniano. Por formação, porque o Papa Francisco, ele seguia a linha de toda... Jesuíta. Exatamente. Jesuíta. Os agostinianos, eles são uma ordem medieval, não é? Como ordem medieval é aquela ordem do rigor da pobreza, mas obviamente faz o voto de obediência e de castidade. É uma ordem que na Idade Média foi muito forte, bebe da espiritualidade agostiniana, portanto, de Santo Agostinho. Ao longo da história, uma ordem que tem uma tradição intelectual bastante robusta. Basta lembrar que Martim Lutero era agostiniano, não podemos esquecer que o pai do protestantismo, da reforma protestante, era agostiniano, e um teólogo de peso, todos nós sabemos disso, não é? Então, pertencer a uma ordem religiosa significa que ele tem uma mística própria, um jeito próprio de viver como religioso,
de interpretar a igreja, de interpretar o mundo a partir daquilo que chamam de carisma da ordem. Então, ele é agostiniano, então bebe dessa tradição mística agostiniana. Agora, a escolha do nome Leão XIV também é um indicativo do que ele pretende seguir, defender, né? Desculpa, sem dúvida. A escolha de um nome por parte de um papa não é uma mera homenagem. Às vezes pode soar como uma mera homenagem. Não. A escolha de um nome, ela tem um significado programático. Como para Francisco, a escolha do nome Francisco, Bergoglio, quando escolhe Francisco, teve um direcionamento a partir da figura de São Francisco de Assis. A questão ecológica, a opção pelos pobres, a reforma da igreja. Então, escolher o nome de Leão. Eu acho que o que hoje nós podemos dizer, talvez cogitar, mas não tem outro jeito a não ser isso agora, não é? Quem é que é o Leão XIII, que é o anterior? O Papa Leão XIII é um Papa do final do século XIX, aliás, final já indo, talvez segunda metade do século XIX, eu não me lembro agora o ano, não é? Mas qual foi a grande marca do Papa Leão XIII? É o pai da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é toda uma tradição sobre as temáticas, os problemas sociais de Era cada encíclica época. Voltada para os trabalhadores. Então, o Leão XIII ele escreveu a primeira encíclica social, chamada Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas. Quais eram as coisas novas? Os problemas agudos que a Europa vivia pós-revolução industrial. E a igreja tinha ficado de fora desse processo. O Papa anterior era um Papa que tinha muito medo da modernidade, que condenava e condenou vários aspectos do mundo moderno, numa encíclica chamada Quanta Cura. O Papa Leão XIII, ele é um Papa que abre um diálogo com o mundo moderno, inclusive vai reatando relações com democracias que Pio XI havia rompido depois da perda dos Estados Pontifícios. Então, ele dialoga com o mundo moderno. Não que fosse moderno, estava longe disso. Mas é adequado à questão social, sim, né? E do ponto de vista da questão social, ele entende o seguinte: a igreja não pode ficar de fora. Agora a igreja tem que dizer algo e convoca os cristãos a se engajarem na luta social por melhores condições de vida. E o novo Papa, Leão XIV, ele dá indícios nesse sentido. Hoje, para começar, na primeira manifestação dele, ele falou em paz, em todos unidos, seguindo adiante. Ele já tinha postagens, por exemplo, que é um ponto que pode ser de confronto até político com o governo Trump. Ele já o criticou na questão da deportação de imigrantes, especialmente para El Salvador. Ele criticou o vice também, que falava que em primeiro lugar está a família, nos sentimentos, depois quem você conhece e depois as pessoas mais afastadas. E ele falou que não tinha essa seletividade de sentimentos. E a emoção dele no momento me chamou muita atenção. Ele estava quase chorando, né? E era uma emoção que se via que era uma coisa pela missão dele mesmo. Né? Então, cardeal reunido não tem nada por acaso. As coisas são pensadas, né? Os candidatos são escolhidos, claro que tem um significado espiritual, de oração, de discernimento. Evidentemente que tem, nós estamos falando de escolha do sucessor de Pedro, então tem uma dimensão espiritual. Mas é claro que isso tudo se dá por meio de estratégia política, então as coisas são pensadas. Você tocou muito bem. Então, primeiro, é um norte-americano. É alguém que veio da maior potência do mundo, potência econômica, política, militar. E que na conjuntura atual, o representante dessa potência está causando abalos sísmicos na economia do mundo inteiro, não é? Então, isso é muito interessante, isso é muito significativo. E você acabou de mencionar que as posturas dele em relação à atual política do presidente norte-americano. Ponto 1. Segunda coisa, é um norte-americano que optou por viver na América Latina. Ele escolheu viver no Peru, veio como missionário, foi bispo no Peru, não foi bispo nos Estados Unidos, e
e carrega um amor muito grande pelo povo peruano, ou seja, é alguém do hemisfério norte, de um país desenvolvido, que vivenciou profundamente a experiência do sul do mundo, dos pobres, e isso o liga a Francisco e dá a ele um perfil próprio. E depois é levado por Francisco para trabalhar na Cúria Romana, nós não podemos esquecer. Ele foi feito cardeal por Francisco e levado por Francisco para trabalhar no dicastério para os bispos, que é um dicastério bastante importante, é de lá que sai a nomeação dos bispos. Então, ele é uma figura, sim, muito alinhada ao Papa Francisco. Não será o Francisco ponto 2, isso é bobagem, ninguém é a imagem e semelhança de ninguém. Bom, agora, é alinhado ao Papa Francisco, sim. Perfeito, nós já chegamos ao final, nós vamos conhecer melhor, inclusive, numa entrevista que ele dará na segunda-feira. Pois é. Mais um fato inédito, agora nós de início falando com a imprensa. Eu agradeço a presença do João Décio, que é professor de Ciência da Religião da PUC de São Paulo. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Com vocês.